Olá, amigos. Gratidão sempre pelo carinho, pela confiança. Como eu disse para vocês, eu fiquei devendo algumas gravuras muito importantes para o diagnóstico para quem trabalha com a Ayurveda. Não só para quem trabalha, a gente tem mania de fazer reduções. E não é isso. Para todo mundo, até para a pessoa que se observa. Assim como se faz as mulheres o exame da mama, pelo toque, deveria fazer também em outras partes do corpo. Observar, por exemplo, a língua. A língua, ela tem que ser revestida por uma camada esbranquiçada tenuamente, muito fraco. Porque o forte da língua, natural, é estar rosada. Não sei se vai dar certo o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz cópias e estou representando a língua está aqui nessa parte. Veja, uma língua pode ter fissuras ou ranhuras, como se fosse sulco. Veja bem, aqui, na parte inferior, nesse desenho aqui da esquerda, é um desvio de sacro-lombar. Seguindo sempre para cá, olha o vinco. Parece um M quase. Indica desvio da coluna também. A coluna é refletida na língua. Que desvio? Que parte da coluna? Na tóraco-lombar. O desvio da cervical, olha que interessante, ela fica bem na ponta. Essa aqui, acho que eu falei errado, essa aqui, a cervical. Essa é a tóraco-lombar. Essa aqui, ou melhor, ela indica que a pessoa, ela tem predisposição, ela já está represando emoções. Ou ela está vivendo sobre repressão, ou ela está vivendo um relacionamento tóxico. Então a língua fica como se tivesse partida ao meio e mais áspera na ponta, certo? Então vamos ver. Cada desenho em M é desenho da lombar. O desenho bem na ponta é da sacro-lombar. E o último desenho, o desvio, que está lá mais no começo da língua, é desvio da sacro-lombar. Interessante que na orelha também é assim. Manchas ou espinhas, inflamações na base inferior da orelha, corresponde não a membros, mas a alguma parte da cabeça ou face. Aqui tem o diagnóstico pela observação dos lábios, aos lábios inferior, como estão desenhados aí. O lábio inferior está desenhado aí. Essa é a parte do intestino grosso, portanto é uma parte de vata. Em cada canto, a correspondência com o rim. Na parte superior, a correspondência com pulmões. No meio, o estômago, porque o estômago, se a gente for reparar, ele fica mesmo no meio do tórax. Então tem uma lógica nisso. E coração também. Mas o que eu devo então reparar nos lábios? Sempre a mesma coisa. Manchas persistentes, amarelas ou esbranquiçadas, pequenas fístulas, manchas avermelhadas. Então vocês vão falar pra mim assim, nossa, mas é muita decoração. No começo Por isso que seria bom ter o gráfico ou ter o livro, como se fosse o manual de cabeceira, até você memorizar tudo isso. Quando eu falo assim, eu acho que vocês pensam, o interesse é comercial, tanto do canal quanto do
do livro. Não é, o livro está à venda no Mercado Livre, mas eu lancei esse livro em 97. Se eu quisesse fazer campanha para venda, eu já teria feito. Ele é mesmo um livro didático, é um livro que deveria chegar à mão de todos que se interessam pelo Ayurveda, pela saúde. Porque nós, os participantes da medicina ayurvédica, entendemos que um diagnóstico só não basta. Veja quanta coisa você tem que observar. Unha, cor da face, manchas na face, formato da orelha, do nariz, vincos na língua, e a unha. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês a parte também referente a unhas, só que eu não verbalizei, eu acho. Então hoje nós vamos fazer isso. Não sei se vai dar certo isso aqui, hein? Vocês que tem que me falar aí como é que tá acontecendo isso. Se tá didático, se não está, se tá tudo torto. Tá, mas o que é uma língua normal então? É uma língua... O que é uma unha normal? Desculpem. É uma unha levemente rosada, transparente, bonita. Ela tem brilho, certo? Agora, vamos comentar cada uma dessas unhas. Uma unha muito quebradiça, ela é própria de uma dosha que tem muito ar, que não tem muito firmeza. Qual é a dosha que não tem muito firmeza? É a dosha que tem ar, é vata. Então, essa unha será muito quebradiça. Quebradiça até nas pontinhas. Então, vocês vão observando vocês aí. Faz o diagnóstico aí. Uma unha muito avermelhada, embora que macia e brilhante, ela indica excesso de pita. É uma unha de uma constituição pita também. Excesso de pita. Tá dando certo aí? E uma unha que é o comum das pessoas? Uma unha forte, embora que rosada, dura, não tem muita flexibilidade. É uma unha específica da constituição vata. Porque as unhas, minha gente, no Ayurveda significa proteção prolongada de ossos de dedos. Então, onde os ossos estão mais assim, como que eu digo, mais fragilizados, são nas pontas dos dedos, da importância das unhas. Eu acho muito interessante que quando a gente era criança, pelo menos lá onde eu vivia, as pessoas ficavam assim observando as unhas para ver, as crianças, né, gente, se tinha manchas esbranquiçadas. E tinha, aí os avós, os pais falavam assim, tem mancha esbranquiçada, então espere que você vai ganhar um presente. E esse presente nunca vinha. Mas a unha esbranquiçada, ela indica má absorção de nutrientes ou já um certo indício de anemia. E unhas costumam também ter umas linhas compridas ao longo delas, linhas longitudinais. Essa é desarranjo mesmo de vata. Pode ficar atento a intestino, pulmões, baço pâncreas. Não digo que está doente, gente, porque precisa fechar com as outras técnicas de diagnóstico. Aliás, devia fechar com outros participantes, deveria haver espaços ayurvédicos. O que teria nesse espaço? A cromoterapia, a acupuntura, a cura por cristais, que não significa que nós vamos ingerir a água em que o cristal ou a pedra preciosa ficou imersa, mas em massagem ou diluída na homeopatia. Nós já deixamos claro isso em outras oportunidades. Eu tive a experiência de tratar pessoas que tinham esse tipo de unha que vocês estão vendo aí, grossa,
côncava ou convexa em bico. Vocês estão vendo aí na parte inferior? Isso significa várias coisas. Por exemplo, pulmões comprometidos, coração delicado e principalmente degenerações. Quando ela está muito curta, quase feito um bico, é muito difícil a remissão dessa degeneração. Eu cheguei a perder, depois de 3 anos de tratamentos, paciente assim. A degeneração era no fígado. Caminhou de um excesso de pita para um processo em que Kapha predominou na forma de endurecimento do fígado. Então eu fiquei devendo isso para vocês. Ainda tem mais 2 tipos aqui. Uma que é aquela que eu falei que a gente ficava esperando presente, que é a deficiência em zinco. E essa uma cheia de bolinha branca, que aí no caso aí ficou preta, no caso da impressora. Tá dando certo aí pra vocês verem? Olha a unha aí em bico, essa aqui. Do lado do lado direito de vocês, eu acho que é o esquerdo. Tá vendo? É uma unha que Kapha predominou. Tem algum órgão aí caminhando para o endurecimento, para a degeneração. E a famosa unha dos presentes, essa que está à minha esquerda, deve ser direito de vocês. É uma deficiência de zinco ou de cálcio. Então, fiquei devendo isso. Agora nós vamos passar, mas eu vou pedir só um intervalinho que eu vou fazer aqui, vou ter que parar para eu mensurar o tempo. Vamos retomar, amigos. Vamos agora passar para a segunda parte do livro. É uma delícia, porque agora nós vamos explorar as terapias ayurvédicas. A Ayurveda, a ciência da vida, é um guarda-chuva em que está aqui acoberta várias terapias. Daí a minha ideia, que ainda vou pôr em prática, de um centro ayurvédico. A primeira terapia que nós vamos explorar para vocês usar ao longo da vida, e não é só terapeuta, é todo mundo interessado na própria saúde e na saúde da família. Nós vamos chegar no final do livro, a Ayurveda na pedagogia, porque eu não podia deixar de ser. Eu sou professora, então eu não podia estudar a Ayurveda sem descobrir um meio de aplicar a educação. Concorda comigo? E aquela educação futurista que nós queremos, uma educação para uma cidadania cósmica. Mas então, a primeira técnica a ser explorada é a cura pelos sons. E aqui a gente vai entrar em 2 terrenos. No terreno dos mantras, e de mantra eu vou dizer só o primeiro e mais importante mantra da evolução da humanidade, que é o Om criador. O Om é emitido justamente pela fonte sonora suprema, que recebe vários nomes. Deus, matéria cósmica universal, Jeová, Elohim, Javé, e assim vai. Deus, ele pronunciou o Om e as mônadas foram sendo emitidas, e cada mônada emitiu, por sua vez, 12 mônadas são emitidas, quando foram emitidas. Cada mônada, elas emite de si 12 tipos de energia que, falta de um nome específico, denominam-se almas. Depois aí eu explico também por que da alma gêmea. Então aqui agora nós estamos no terreno da teosofia, saindo já um tanto do Ayurveda, mas também pertencente, embasando o Ayurveda. Daí o conceito de alma gêmea. São almas saídas de uma mesma mônada. Gêmeas, o significado de gêmeas, é porque é meu par amoroso perfeito. Não é isso, não. É porque procedem da mesma mônada e vão voltar para a mônada depois que houver a ascensão sobre a matéria.
E enquanto uma não evoluir, a outra não pode ir, porque são gêmeas. Tem que chegar as duas purificadas. Se uma demorar muito no caminho da educação, que caminho é esse? São as fases reencarnatórias, ela vai para outro planeta. E a que estiver mais evoluída não chega à mônada, que por sua vez é muito próximo de Deus. Vai para uma morada, um planeta, até uma estrela superior. Entendido isso, vamos lembrar da música em si. Porque antes de falar da música, que eu vou deixar para outra oportunidade, porque realmente as minhas cordas vocais não aguentam e vocês também não aguentam a paciência de ficar ouvindo coisas tão áridas. Então, eu tenho que dar um tempo aí de no máximo 15 minutos. Lógico que eu até já ultrapassei. Então, vamos voltar à questão de mantras. As palavras pronunciadas são mantras. E qual que é o poder? Imenso. Elas deflagram no cosmo, no astral, no fluido universal. Tá vendo quanto sinônimo para fechar uma questão de uma energia muito pura, que envolve a todos, nós é que vamos afastando a pureza e a maculando. É muito, as palavras não podem ser ditas com rancor, com ganância, com inveja, com mesquinharia, porque elas formam e geram energias muito feias de se ver. E essas energias vão se condensando com outras emitidas da mesma maneira e se formam o que a gente chama de formas pensamentos. E o inverso é muito verdadeiro. Por que se cura recitando salmos, cânticos? Por que se cura com hinos? Porque se emite ondas claras, fortes, que geram formas benéficas, balsamizadoras. Então, num templo, num lar, ou mesmo no templo solitário, que é a figura de cada pessoa, o modo com que ela canta músicas bem postas, um hino de louvor, ou qualquer música que não seja música muito grosseira, ela consegue curar. Já há faculdades que trabalham com a musicoterapia, principalmente com as músicas de meditação e principalmente também o que nós deveríamos fazer desde o ventre materno, as mulheres. Por ouvir música erudita, que é o máximo da harmonia, é o máximo da combinação de técnicas que retira a música do lugar comum e a transporta para até a quinta dimensão. Então eu vou ficar hoje com isso e a gente vai explanando melhor no próximo encontro. Muito obrigada a todas e todos. Vai o meu pedido muito humilde para que compartilhe esse canal. Por que tem que compartilhar? Porque são conhecimentos muito específicos, raros, que poucas pessoas se interessam por, mas de repente, chegando um compartilhamento através de vocês, elas vão ficar curiosas de saber o que é, vão se engajar no movimento para uma cidadania cósmica. Nós trabalhamos no ano anterior todo um livro que está lá na Amazon, a dispor de cada um, que dá os fundamentos para essa cidadania cósmica. E nesse ano nós estamos principalmente desenvolvendo o Ayurveda como um dos meios. Então, por favor, insisto, compartilhe, dê o like que gostou, se não gostou também dá like, e me dê um retorno, por favor. Engajem-se no canal, porque muita gente visualiza, mas não se inscreve no canal. Aí o YouTube, o que ele faz? O YouTube é financeiro e esse canal é gratuito, mas ele não vai manter um canal que não lhe renda pelo menos visualizações e patrocinadores, entendeu o mecanismo? Então nós temos que compartilhar, nós temos que nos inscrever nos canais que tem um assunto que realmente nos interessa. E dado o movimento de guerra, de violência que nós estamos vivendo, é uma negação de tudo isso que nós não desenvolvemos em nós e nem nos outros.
da pacificação interior, da pacificação social. E a maior arma para isso é orar, principalmente em 2 ou 3 pessoas no mesmo horário, para a paz nesses lugares que estão conflagrados. Muito obrigada a todos, até a próxima.